obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, bom dia. Eu me chamo Virgínia Diniz, sou de São Luís, Maranhão e estou junto com você participando do CONACAT, Congresso Nacional Católicos Online. A nossa palestra está no eixo temático chamado Comunicação e nós vamos falar sobre as 5 dicas que você pode tomar para si para fazer a sua comunidade se tornar notícia, para entrar na mídia. Mas antes eu quero conversar com você a respeito do conceito de comunicação que a nossa igreja tem. Primeiro eu quero dizer que você, com certeza, se já estuda comunicação, deve ter se interessado por essa palestra porque quer aplicar os conhecimentos que você tem da área de comunicação na sua comunidade, na sua pastoral, no seu movimento ou na sua diocese, arquidiocese. E também na sua congregação, enfim, dos lugares da igreja em que você já trabalha e já serve de forma a ajudar a equipe de comunicação. Mas se você não é formado em comunicação, com certeza você deve ter acessado essa palestra porque quer ter um conhecimento um pouco mais aprimorado de como trabalhar esse relacionamento com a mídia, né, a mídia secular ou a mídia religiosa, dentro do seu evento ou dentro do seu movimento, da sua pastoral e sua comunidade. E eu quero começar com você refletindo sobre o conceito de comunicação que a nossa igreja tem. A nossa igreja ela entende a comunicação como um processo de tornar comum, de partilhar, de divulgar. Se nós formos nos exemplos que a própria Sagrada Escritura nos dá, nós vamos nos deparar com várias situações em que a vida de Jesus ela vira notícia. Por exemplo, o nascimento de Jesus, quando Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo que diz a ela que ela vai dar à luz a um menino e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. O que Nossa Senhora faz? Ela sai apressadamente para dar a notícia a Santa Isabel, quer dizer, é uma notícia de primeira mão, né, um furo jornalístico. Ela tinha tido a notícia de que iria ser mãe do Salvador, aquele que traria luz, que traria salvação para o mundo. Se nós formos mais adiante, no dia da ressurreição de Nosso Senhor, o que acontece? O anjo aparece às mulheres que tinham ido ao encontro de Jesus lá no túmulo, no sepulcro. Elas encontram o sepulcro vazio e o que o anjo diz a elas? Que elas devem anunciar que aquele que estava morto ressuscitou, conforme havia prometido. E as mulheres saíram para anunciar. E ali também era um processo de comunicação, elas estavam divulgando aquela notícia. Jesus havia ressuscitado, ele que havia ressuscitado mortos, ele que havia curado leprosos, ele que havia curado a vista de cegos, curado surdos. Naquele momento ele havia ressuscitado e a sua ressurreição era uma prova de que tudo aquilo que ele havia dito para a humanidade iria acontecer. Mais adiante, se nós formos observar, já depois da ascensão do Senhor, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, lá no cenáculo, nós temos um outro grande evento de comunicação. Os apóstolos recebem mais uma vez o Espírito Santo e daquela experiência pentecostal, daquela experiência no dia de Pentecostes, eles e Nossa Senhora, ela que tinha tido o primeiro anúncio de que Jesus viria ao mundo, né? Ela que acompanhou todo o processo de comunicação, né, da salvação ao mundo. Naquele dia, no cenáculo, eles recebem o Espírito Santo e a partir daí a gente vê um divisor de águas na formação do que a gente
conhece hoje em dia como a estrutura da igreja. Daquela experiência surgiram as primeiras comunidades cristãs, e aquela experiência também foi uma experiência onde a notícia tal como a gente conhece hoje, a informação chegou para os fiéis, e aquela informação mudou a vida de várias pessoas. A partir dali os cristãos começaram a ser chamados de cristãos, e as comunidades em si, elas já eram um veículo de comunicação. A igreja não tinha TV, a igreja não tinha rádio, a igreja não tinha jornal, nós não tínhamos internet, mas nós tínhamos ali, vejam só, o princípio das primeiras redes sociais. As pessoas associam rede social apenas com a internet, né? Mas ali, com as experiências das primeiras comunidades cristãs, nós vamos ver que nós estávamos inseridos dentro de uma experiência de rede social. Nós tínhamos comunidades, tínhamos vários cristãos que, mesmo em locais geográficos diferentes, espalhados em várias partes do mundo, eles ali tinham a oportunidade de trocar experiências. Eles tornavam comum entre si, sobretudo a gente vê isso muito claro na experiência de São Paulo, ele que foi o grande apóstolo do mundo pagão, ele que evangelizou no que o Papa, hoje São João Paulo II chama do novo Areópago, né? Aquele lugar onde eram adorados vários deuses, e entre os vários deuses existia o Deus desconhecido. E São Paulo, quando entrou para pregar no Areópago, ele diz: eu venho apresentar-vos o Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem é Jesus. E ele apresenta Jesus. Então hoje nós estamos nesse novo Areópago da sociedade. Nós temos hoje os meios de comunicação como esse espaço onde você tem a experiência de encontrar com várias religiões, e entre elas a religião do Deus que para muitos é desconhecido, mas que para nós é próximo. Nós tivemos uma experiência com Deus, assim como Nossa Senhora, que recebeu o anúncio de que daria luz ao Filho de Deus, assim como as mulheres que receberam a notícia que Jesus ressuscitaria, e a partir daquela ressurreição ele iria comprovar que ele veio para salvar o mundo, que ele veio para nos dar vida nova, assim como os apóstolos que tiveram a experiência no dia de Pentecostes, que a partir dali começaram a formar as primeiras comunidades cristãs. Nós hoje, a convite do Papa Francisco, somos convocados a levar ao outro o que ele chama de cultura do encontro. E essa é uma experiência que o próprio CONACAT quer apresentar. Vários eixos temáticos, nós temos a arte, o designer, temos a comunicação, temos a ação política e temos juventude. E dentre esses eixos temáticos, nós vamos partilhar as experiências que nós tivemos a partir do momento em que tivemos um encontro pessoal com Deus. Esse encontro pessoal com Deus fez com que toda a nossa vida fosse transformada. E eu acredito que, assim como os demais palestrantes, que são de diversas áreas, né, como eu falei, a área da cultura, a área da política, a área da juventude, a área da comunicação, assim como eles, eu também tive um encontro pessoal com Deus um dia. E esse encontro é uma notícia que o mundo precisa conhecer. Então essa é a primeira concepção que você tem que ter. Esse, obviamente, não é um congresso profissional para formar profissionais. Esse não é um congresso de cunho acadêmico. Nós não estamos aqui para falar sobre teses científicas. Não, nós estamos aqui para falar da experiência do encontro. Essa experiência do Deus que nos encontrou um dia, que fez com que as nossas vidas fossem transformadas, e encontrando a nossa vida dentro de um contexto, nós muitas vezes temos essa experiência com Deus já depois de formados, ou então antes de entrar na universidade. No meu caso, a minha experiência pessoal com Deus foi antes de entrar na Universidade de Comunicação, e a partir dessa experiência eu vou pegar esses meus talentos e partilhar. O CONACAT é isso, essa experiência de partilhar, e a comunicação dentro desse contexto, ela tem que ter esse princípio, o princípio de tornar comum, o princípio de partilhar. E é esse o objetivo de todo cristão, na verdade. Toda evangelização, qualquer processo de evangelização, ele não pode excluir a comunicação, uma vez que até o próprio silêncio litúrgico é uma forma de comunicar. Todo ser humano, ele é uma expressão de comunicação,
de Deus com a humanidade. E isso é lindo. Dentro da nossa profissão de comunicação social, você que está me assistindo, que de repente é ou acadêmico ou propriamente profissional de comunicação, nós entendemos que há uma importância do compromisso com a verdade, o compromisso de divulgar notícias que vão alterar a opinião pública e que vão fazer com que a partir daquela informação as pessoas tomem decisão, saibam se orientar, saibam se posicionar e conheçam o que está acontecendo no mundo. Então, a partir disso, a partir desse princípio de entender que a comunicação ela é um processo de tornar comum, de fazer conhecer aquela experiência que nós tivemos, seja da nossa experiência com Deus, seja a partir daquilo que nós aprendemos com Deus, mas da profissão que nós exercemos, nós vamos então imaginar o que, dentro desses 5 passos que eu vou indicar para vocês, o que vocês podem utilizar dentro da sua comunidade, da sua diocese, da sua paróquia. Nós sabemos que muitas vezes nós temos dentro das nossas comunidades a estrutura de uma pastoral muito conhecida, que é a pastoral da comunicação. Mas, de repente, você é um comunicador e não está inserido ainda dentro da pastoral da comunicação. Ou você é da pastoral da comunicação, mas a sua pastoral ainda não exerce um relacionamento com o que a gente, como nós chamamos de relacionamento com a imprensa, relacionamento com a mídia. Então eu vou dar 5 dicas para vocês, 5 dicas baseadas na minha experiência. Eu vou contar um pouco como é que eu construí essa experiência e da forma como esses 5 passos foram sendo eficazes na comunicação, na experiência de tornar comum aquilo que nós precisamos comunicar ao mundo. A mensagem, a boa nova, a boa notícia que eternamente será Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar, para nos dar vida e nos dar vida em abundância. E é isso que nós precisamos colocar entre os meios de comunicação quando nós vamos falar sobre o Evangelho. Então, a notícia, a comunicação, ela é a matéria-prima de qualquer veículo de comunicação. Seja rádio, seja internet, seja o jornal impresso, as redes sociais das empresas de comunicação. Quando elas utilizam as redes sociais, elas utilizam para transmitir uma notícia. E nós temos uma notícia quando realizamos o festejo da nossa paróquia, nós temos uma notícia quando organizamos um evento diocesano do nosso movimento, da nossa pastoral, nós temos uma notícia quando realizamos grandes acontecimentos dentro de uma congregação religiosa, por exemplo. Então nós temos um acontecimento que precisa ser comunicado ao mundo. Então a primeira coisa que nós devemos entender, e a primeira dica que eu tenho para dar para você, é que você precisa conhecer a sua realidade. De que grupo da igreja você faz parte? Você faz parte da PASCOM, você faz parte de um movimento eclesial, você faz parte de uma congregação, de um convento, de algum lugar em que você recebeu a responsabilidade de estar assumindo a comunicação. Então, você precisa conhecer a sua realidade. Se você faz parte de uma congregação ou de algum movimento que responde por sua diocese, pela diocese inteira, você precisa conhecer muito bem a sua diocese e precisa conhecer muito bem o seu movimento, a sua pastoral. Porque ninguém fala, Exupéry fala isso no livro O Pequeno Príncipe, ninguém ama aquilo que não conhece. Da mesma forma, eu não posso falar sobre aquilo que eu desconheço. Então você precisa conhecer. Caso você vá divulgar um evento da sua congregação, então você precisa conhecer muito bem, não somente a sua congregação, mas você precisa conhecer esse evento. Qual o histórico desse evento? Quantas edições ele possui? 2 anos? 15 anos? 50 anos? Então você tem que conhecer muito bem a estrutura desse seu evento, a estrutura desse acontecimento que vai acontecer. Se há uma programação, essa programação você precisa estar ciente dessa programação.
você precisa saber os horários dessa programação, os espaços aonde ela irá acontecer, você precisa conhecer os palestrantes, você precisa conhecer também as pessoas que estão aptas dentro daquela realidade que você vai divulgar, seja o seu movimento, a sua diocese, aquelas pessoas que estão aptas para dar entrevistas à imprensa. Porque se você está divulgando o evento, você espera que os meios de comunicação façam a cobertura deste evento. Então, para isso, você tem que ter muito claro sobre as pessoas que vão poder dar entrevistas. É um erro muito comum as pessoas associarem dentro das comunidades que quem deve dar a entrevista seja a pessoa que está organizando a comunicação. E muitas vezes não é. A pessoa que está organizando a comunicação, ela está organizando. Ela vai preparar a equipe, ela vai formar, ela vai preparar os releases, né? O release ele é um texto que vai munir de informações os veículos de comunicação sobre o evento que você está organizando, sobre a sua congregação, enfim, sobre o que você quer que vire notícia. Então essa equipe de comunicação, ela vai, na verdade, organizar, articular, planejar. Nem sempre a pessoa que está à frente da comunicação é a que os veículos de comunicação precisam entrevistar. E pensando nisso, se você não conhece a sua congregação, se você não conhece a sua diocese, o seu movimento, a sua pastoral, vai ficar difícil depois você saber orientar os veículos de comunicação sobre que pessoa é indicada para dar uma entrevista. Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma divulgação sobre uma ordenação sacerdotal, quem é a pessoa mais importante dentro dessa ordenação? Quem vai fazer essa ordenação? O repórter pode querer entrevistar, claro, o sacerdote, então o diácono, que vai receber a ordem do sacramento da ordem, que vai ser sacerdote. Ele pode entrevistar o bispo da diocese, porque é o bispo quem vai realizar a ordenação. E, enfim, essas duas pessoas são pessoas que a gente pode considerar chaves, porque o sacerdote vai falar sobre a experiência que é, e o bispo vai falar, obviamente, sobre o que significa ter mais um sacerdote dentro da sua diocese. Possivelmente o repórter pode querer entrevistar a família, os paroquianos, mas existem sempre as pessoas chaves e que imprescindivelmente os repórteres vão querer conversar. Dificilmente um repórter vai querer conversar, por exemplo, com a pessoa que digitou a programação do encontro, que faz parte da equipe de comunicação. Então veja bem, você conseguiu entender? Nem sempre a pessoa que está organizando a comunicação, muito embora ela conheça deva conhecer, inclusive, é obrigatório que ela conheça toda a dinâmica do encontro, nem sempre ela vai estar apta a dar entrevista. Porque para os veículos de comunicação ele vai precisar de uma pessoa que seja o porta-voz mais adequado para aquela notícia. Vou voltar ao exemplo do Evangelho. Vamos supor que a notícia seja a ressurreição de Jesus. Quem eram as pessoas que foram citadas lá na passagem do Evangelho que estavam naquela cena? O anjo, que estava acima do túmulo, e as mulheres que chegaram, encontraram um túmulo vazio e viram o anjo lá esperando no túmulo. Posteriormente também tem Jesus Cristo, né, que a pessoa é o acontecimento, ele ressuscitou. Então, se nós fôssemos retratar essa cena hoje, se ela acontecesse atualmente, quem que os veículos de comunicação iam procurar? Eles iriam querer conhecer a pessoa que escreveu o release sobre aquele acontecimento? Não, de forma alguma. Ele queria falar com a mulher, aquela que foi ao túmulo e encontrou o túmulo vazio. Ele vai perguntar para a mulher, possivelmente, qual foi a sensação, o que ela descreva a cena, os acontecimentos. Então, veja bem, nem sempre a pessoa que vai elaborar a sua comunicação é a pessoa indicada. Resumindo, a nossa primeira dica, você precisa conhecer ou o seu evento ou muito bem sobre aquele acontecimento que você está fazendo a divulgação. A nossa segunda dica é, você precisa
Depois de conhecer a sua congregação, você precisa fazer com que as pessoas compreendam muito bem qual é a sua função dentro dessa equipe. Na verdade, ela não seria bem a segunda dica, né? Ela estaria dentro da primeira dica, na verdade. Enquanto você está se inteirando sobre qual a dinâmica do evento, qual a dinâmica da sua pastoral, do seu movimento, daquilo que você quer divulgar, você precisa naquele momento também fazer com que as pessoas tenham consciência de que você é a pessoa da comunicação e que, além de ser a pessoa que está organizando a comunicação, qual a sua função. Isso vai facilitar, por exemplo, na hora de indicar entrevistados, porque quando você for indicar entrevistados, a pessoa vai entender que nem sempre você é a pessoa apta para estar respondendo a respeito daquele evento, daquele acontecimento. Compreendido? Então, a nossa segunda dica é a respeito do que você identifica como notícia, certo? Então, veja bem, você tem a sua congregação, tem o seu movimento, tem a sua pastoral, você é responsável pela comunicação dentro dele e você precisa fazer o relacionamento com a imprensa, com os veículos de comunicação, sejam católicos ou sejam seculares. Você precisa saber identificar aquilo que é notícia dentro do seu movimento. Quando nós estamos divulgando um evento, acaba sendo muito mais fácil você identificar o que você quer divulgar. Você quer divulgar o evento. O CONACAT acontece de 11 a 17 de agosto, ele vai acontecer totalmente em ambiente online, vai acontecer na internet, totalmente gratuito e tem um cunho social, vai ajudar casas que vão colaborar com entidades que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade social. Veja bem, você precisa identificar que aquilo é um acontecimento. Indo para a sua realidade de paróquia, existem várias situações no dia a dia que podem se transformar em uma notícia. Em geral, os festejos são os acontecimentos. Você tem o festejo do padroeiro, você tem a comemoração, por exemplo, do dia de Nossa Senhora, da coroação de Nossa Senhora. Nem sempre tudo que acontece, apesar das palavras estarem associadas, acontecimento, mas nem sempre tudo que acontece em sua comunidade é notícia. Por exemplo, todas as paróquias, aqui na Arquidiocese de São Luís nós temos mais de 50 paróquias. Todas as paróquias, obviamente, no mês de maio, comemoram Nossa Senhora, assim como em todo o Brasil. Comemoram o Dia da Mãe de Deus, o mês dedicado à Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é também a nossa mãe. Então, no mês de maio, todas as paróquias vão fazer a coroação, a tradicional coroação de Nossa Senhora do dia 31. No mês de maio, todas as paróquias vão fazer com que, enfim, Nossa Senhora seja a evidência. Mas será que eu vou colocar na imprensa todas as paróquias da minha arquidiocese? Possivelmente vai ter um destaque aquela que vai fazer algo diferente. Nós vamos coroar Nossa Senhora, mas a coroação de Nossa Senhora na minha comunidade, ela vai ser diferente. Nós vamos fazer uma carreata, uma grande carreata. Nós vamos percorrer todas as principais avenidas da cidade. A minha paróquia é Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Então, nesse dia, nós vamos na Arquidiocese de São Luís, estou dando um exemplo, A Arquidiocese de São Luís, ela tem mais de 5 paróquias que tem como Nossa Senhora Aparecida padroeira. Então, todas as paróquias de Nossa Senhora Aparecida, nesse dia, reuniram-se e vão fazer uma grande procissão. Então, veja bem, o que é mais interessante divulgar na imprensa? A coroação de Nossa Senhora que eu vou fazer na minha paróquia, que ela acontece todos os anos daquela mesma forma, 18 horas, reúne 30 pessoas, que é a quantidade da minha comunidade, a minha comunidade é pequena, então eu vou divulgar aquele acontecimento, ou eu vou indicar para que a imprensa cubra aquele acontecimento que vai percorrer todas as ruas da cidade, todas as principais avenidas, que vai reunir 10 paróquias, 10 mil pessoas, 20 mil fiéis. É claro que eu vou divulgar aquele acontecimento que vai se diferenciar dentro da arquidiocese.
Então, sempre quando você for pensar no seu movimento, na sua pastoral, na sua diocese, você tem que pensar em um acontecimento que vale a pena divulgar. Algo que fuja do senso comum, algo que fuja do corriqueiro, o que é relevante, o que é notícia para os veículos de comunicação. É claro, volto a repetir, não estou aqui para falar sobre teses científicas ou argumentos acadêmicos. Possivelmente você que cursa jornalismo sabe dos critérios para se identificar uma notícia, mas estou aqui falando em uma linguagem bem simples para que todos consigam compreender, tanto quem é acadêmico quanto quem não cursa a comunicação social, jornalismo, rádio, TV, enfim, relações públicas, tantas áreas de comunicação aí que também lidam com a notícia. Deu para compreender? Segunda dica, então. A primeira, você tem que conhecer muito bem o que você vai divulgar ou quem você está divulgando. A segunda, você vai identificar aquilo que é notícia dentro do contexto que você é responsável. Se você é responsável por um convento, pela comunicação dentro de um convento, se você é responsável pela comunicação dentro de uma pastoral, um movimento, enfim, você vai ter que identificar aquilo que é notícia dentro do local onde você está representando a comunicação. O nosso terceiro ponto é o que você conseguir, né? Você conseguiu conhecer o seu objeto, a sua notícia, aquilo que você vai falar sobre, né? Você conseguiu identificar aquilo que é notícia, aquilo que precisa ser veiculado, aquilo que precisa ser comentado, né, pela sociedade, as pessoas precisam saber, você precisa tornar comum. Então, o nosso terceiro ponto, depois disso, é nós conseguirmos identificar os veículos de comunicação da minha cidade, do meu estado, do Brasil, os veículos de comunicação que têm interesse em saber a minha notícia. Por exemplo, se eu vou falar do festejo de Nossa Senhora, citei o exemplo do festejo de Nossa Senhora, possivelmente o festejo de Nossa Senhora vai ter todo esse grande evento, né? Reunirá 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, eu vou ter que identificar os veículos de comunicação para os quais eu vou enviar aquela notícia, né? Identifiquei a notícia, preparei o meu release, que é o texto informativo que vai dar suporte para o repórter saber sobre o que está acontecendo, e eu vou então encaminhar algum veículo de comunicação. Óbvio, eu vou ter que fazer uma lista de todos os veículos de comunicação da minha diocese, os veículos de comunicação, no caso, com inspiração católica, rádio, TV, jornal, internet, portais de internet, os blogs, enfim, eu preciso me munir de veículos de informação que vão ter o contato com a notícia que eu quero divulgar. Feito esse mapeamento da imprensa católica, eu vou falar também com aqueles veículos que não são de inspiração católica, aqueles que nós chamamos de veículos de comunicação seculares. A TV, o jornal de maior circulação na cidade, na diocese, enfim, aquele acontecimento vai afetar toda a cidade na qual eu vivo, então os veículos de comunicação precisam noticiá-lo. E aí eu vou fazer um mapeamento das TVs, todas as TVs, as retransmissoras. Eu geralmente faço uma tabela para facilitar a identificação. Essa tabela você coloca o veículo, qual é a emissora que ele está retransmitindo. Geralmente um veículo de comunicação local, ele faz a retransmissão de uma emissora de instância maior, de uma emissora nacional. Por exemplo, na sua cidade deve ter algum veículo de comunicação que retransmita as notícias e a programação de uma emissora que tem um alcance nacional. Então, faça a sua tabela de modo que você consiga identificar aquele veículo de comunicação retransmite tal emissora. E assim você vai montando, você identifica os programas de televisão que tem produção local, você identifica os veículos de comunicação que possuem produção local,
no qual você pode indicar as entrevistas depois, né, as pessoas que irão fazer a entrevista. E aí você também consegue fazer com que você mapeie os portais de notícia, os jornais impressos da cidade, todos os jornais impressos da cidade, os blogs que existem no seu estado, na sua cidade. E também você tem que ter o cuidado de fazer a seleção dessa notícia. Por exemplo, se eu vou falar sobre a carreata que eu vou organizar no mês de Maria, no mês de Nossa Senhora, que vai reunir 6 paróquias da minha cidade e mais de 10 mil pessoas, é claro que é um acontecimento que vai fazer com que a cidade inteira se mobilize, todos os devotos de Nossa Senhora, todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida queiram estar nesse evento. Você vai então identificar os veículos de comunicação que você vai encaminhar aquela notícia, ok? Então, 3 passos nós já seguimos até agora. Você conhece muito bem a comunicação, a sua congregação, aquilo do qual você quer comunicar. Segundo ponto, você identifica aquilo que é notícia dentro do universo que você trabalha, do universo no qual você está inserido. E o terceiro ponto, você começa a listar todas as emissoras, sejam de inspiração católica ou não, para que você possa encaminhar essas notícias. O quarto ponto é o ponto em que você entra em contato, encaminha os releases, encaminha as notícias. Então você vai entrar em contato com essas emissoras, você já sabe quais são as emissoras que você quer contactar e você vai entrar em contato com elas. Você vai entrar em contato com as emissoras de acordo com a programação mais adequada. Por exemplo, você vai divulgar o festejo de Santo Antônio. Santo Antônio, em geral, ele é muito comemorado nas cidades do Nordeste. Então, possivelmente, de repente, tem algum programa bem sensacionalista, né, na emissora local da sua cidade. De repente, é um programa de jornalismo que a gente chama de jornalismo marrom, né, um jornalismo que não divulga tantas notícias boas. É claro que você não vai encaminhar notícias do seu festejo para aquele tipo de programação, né? De repente aquela programação está falando sobre mortes, assassinatos, e até seria contraditório, né? Você sai de várias notícias relacionadas à morte e dentro de um contexto que não é daquela programação, você encaminha a notícia do festejo de Nossa Senhora. Seria uma notícia de paz? Seria, mas foge da linha editorial do programa e dificilmente ele aceitaria a sua indicação de pauta, de sugestão de pauta. Então você identifica dentro da programação local da sua cidade aqueles programas que de repente vão se interessar mais sobre aquela notícia. Aqueles programas diários, aqueles que falam sobre os acontecimentos da cidade e assim por diante. Primeiro ponto, comunicação, né? Você entende o processo de comunicação do seu movimento, da sua pastoral. Segundo ponto, você identifica a notícia. No terceiro ponto, você conhece, mapeia os veículos de comunicação da sua cidade. O quarto ponto, você encaminha essas notícias, né? E no quinto ponto após você ter identificado a comunicação, após você ter feito a notícia, feito a matéria, tido o trabalho de indicar aos veículos de comunicação a sua pauta, você não pode dar um furo. É o que a gente chama, você não pode fazer com que aquela matéria não aconteça, o que é muito comum. Às vezes, quando você não tem um cuidado de conversar com as pessoas da sua congregação, da sua comunidade, da sua paróquia, da sua diocese, daquele movimento em que você está assessorando e que aquela pessoa de repente não entende a proposta da comunicação, é natural que as pessoas acham, não tem problema, é só uma entrevista de rádio, eu vou faltar. É só uma entrevista com um repórter de um jornal que não tem tanta veiculação, não tem tanta audiência, eu vou faltar. Não falte. Você tem um compromisso com a verdade. Lembra da nossa conversa no início? Então, nós precisamos anunciar uma notícia. É urgente que essa notícia chegue a todos os lugares,
chegue a todas as regiões geográficas da minha cidade. Portanto, eu não posso faltar, eu tenho um compromisso com a verdade, e o meu compromisso com a verdade, ele vai muito mais do que somente anunciar. Ele também é um compromisso com aquela audiência, aquelas pessoas que ouvem aquele programa de rádio, que já foi anunciado. Hoje nós vamos entrevistar o pároco de Nossa Senhora Aparecida, que vai falar sobre a grande carreata que vai percorrer as principais avenidas da minha cidade, vai reunir mais de 20 mil pessoas. Imagina só. O repórter divulga que vai ter a matéria, divulga que vai ter entrevista, e na hora, o pároco faltou. Porque as pessoas não entenderam que aquele era um compromisso também com a verdade. Então, para finalizar, jamais, em hipótese alguma, falte uma entrevista ou um agendamento marcado. Se você marcou, cumpra o seu compromisso. E deixe isso muito claro com as pessoas nas quais você está orientando, com o seu padre, converse com o seu padre, converse com o coordenador do seu movimento, da sua pastoral, para que essa notícia consiga de fato ser um momento de encontro, que ela possa de fato promover aquilo que o Papa Francisco nos convoca, que é a cultura de encontro com a sociedade, levar ao outro a boa notícia. Eu fico por aqui, agradeço a sua participação na nossa palestra e desejo que você tenha muitos frutos na comunicação da sua comunidade. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.